Olá, hoje domingo, dia 9 de agosto, dia dos pais. Quero começar já deixando a minha bênção, o meu abraço, o meu carinho a todos os pais que são um sinal da presença de Deus na nossa família, Deus que é Pai e que nos ama com esse amor de Pai. Então que Deus abençoe todos os pais que nos acompanham hoje e também aquelas mães que são mãe e pai ao mesmo tempo e que com toda a garra, com toda a fé, cuidam dos seus filhos, das suas famílias. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos ao Evangelho de hoje, Evangelho que nós já ouvimos essa semana, na segunda-feira, Mateus 14, 22 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse, você já ouviu esse evangelho na segunda passada. Se você quiser se recordar da minha explicação que eu dei na segunda, ou se você ainda não ouviu, clica nesse card que está aparecendo aí em cima e você pode rever o comentário da segunda-feira. Hoje eu gostaria de enfocar um outro aspecto desse evangelho de hoje, que a palavra de Deus é sempre rica, né? Sempre, cada vez que nós lemos, Deus nos revela algo novo. Então, como eu disse na segunda, o mar agitado são as tormentas que nós passamos na nossa vida, esses ventos contrários que querem nos derrubar, que querem derrubar o barco da nossa vida. O barco é a nossa vida em meio ao oceano das dificuldades. E esse Jesus que caminha sobre as águas é esse Deus que é maior do que os nossos problemas. E quando Jesus aparece caminhando sobre as águas, os discípulos acham que é um fantasma, mas Jesus responde: "Não, coragem, sou eu, não tenhais medo." E aquelas palavras dirigidas aos discípulos servem também para nós. Eu não sei qual é o mar agitado da sua vida. Eu não sei quais são os ventos que estão soprando e te fazendo ter medo. Todos nós estamos enfrentando este mar agitado desta pandemia, dessa crise econômica, a morte de tantas pessoas, essa doença terrível. Mas o que eu sei é que esse Jesus que caminhou sobre aquele mar pode caminhar também sobre as águas agitadas da sua vida. E aquele mesmo Jesus que acalmou os seus discípulos está olhando para você na situação em que você se encontra, no momento que você está vivendo, e está dizendo: "Meu filho, minha filha, coragem. Não deixa que o medo tome conta do seu coração.
Não se esqueça que eu sou maior do que qualquer tempestade que esteja te atingindo. Coragem, tenha fé, tenha confiança em mim. Sou eu estou aqui, não é um fantasma. Eu não te abandonei, eu não te esqueci um segundo sequer. Eu estou aqui. Sinta essa presença de Jesus ao seu lado, que não te abandonou em meio à tempestade. Não tenha medo, não tenha medo. É o que Jesus repete diversas vezes no Evangelho, porque Ele sabe o quanto nós somos medrosos, o quanto nós somos fracos na fé. E é justamente isso que Jesus disse para Pedro. Pedro começou a caminhar, mas depois que ele sentiu o vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E Jesus pergunta: homem fraco na fé, por que duvidaste? Eu tenho certeza que muitas vezes Deus está olhando para nós e fazendo a mesma pergunta: mas por que você duvida tanto? Por que você não confia de verdade em mim? Por que você não dá esse salto da fé? Vamos deixar que a nossa fé em Jesus seja maior do que os nossos medos, que as nossas dúvidas. E com certeza o jeito de enfrentar essas tempestades vai ser diferente. Entregue a sua vida, entregue todas as situações, entregue as tempestades a Jesus e com certeza Ele, com o seu poder, vai acalmar toda essa situação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia e nos vemos amanhã.